Gente, hoje nós vamos falar sobre como você pode transformar o seu pet shop em uma máquina de vendas. Quais são os passos? O que falta para isso acontecer? Por que que muitas vezes você está sentindo que você trabalha muito, que a sua equipe está trabalhando dobrado e os resultados não vêm? Ou até mesmo você não consegue bater suas metas. Poxa, Amanda, eu faço meta e eu não consigo bater as minhas metas. Ou todo mês é uma surpresa. Tem mês que eu acho que a gente vai vender vai vender X, a gente vende 2x. Tem mês que eu acho que a gente vai vender X, a gente vende metade do X. Eu nunca sei quanto que a gente vai vender. É sempre uma surpresa, eu não consigo me planejar, eu não sei como que a gente vai conseguir fechar o nosso mês. É sempre com muita emoção. Outro ponto também, eu sinto que eu quase fecho venda, eu quase fecho um plano de banho, eu quase fecho um serviço, mas isso não acontece. Eu sempre chego muito perto, mas eu não consigo chegar no final. Ou o que, que acontece? A sua equipe está sobrecarregada. Você percebe que a sua equipe, a galera que trabalha ali com venda, está trabalhando, mas o resultado não vem. Então, meu amor, se isso está acontecendo com você, eu preciso dizer que está na hora de você criar um processo de vendas. Você criar um processo de vendas dentro do seu negócio. E aí, a gente tem algumas etapas desse processo, certo? Mas, e hoje eu vou tentar um recurso novo aqui, hein, gente? Vou tentar um recurso novo, espero que dê certo. Mas, quando você cria um processo, quando você se dedica para criar esse processo, o que é fundamental durante esse processo? Primeiro, que ele seja escalável. Ou seja, ele só vai melhorando com o tempo, sem que você precise o tempo todo ficar ajustando esse processo. Então, com o tempo, ele vai melhorando, você vai colocando mais pessoas, colocando mais venda, vendendo mais serviço, certo? Ele vai funcionar como você planejou, ele vai funcionar como deve ser, certo? Então você vai conseguir com esse processo de vendas só aumentar cada vez mais, porque ele vai ter uma previsibilidade e principalmente ele vai ser o quê? Escalável. E é claro, quando a gente está falando de negócio físico, ele é escalável até a sua limitação física, né? Então você não, por mais que você queira, talvez você não vai conseguir atender 2.000 cachorros, por exemplo, fazer 2.000 banhos, né, por mês. Por quê? Porque a sua estrutura não permite, né? Ah, eu não consigo vender, exemplo, sei lá, quero vender 200 mil de produtos, mas você nem tem isso em estoque, então também você não vai conseguir vender isso, ok? Então tem uma limitação física, mas a ideia aqui é que você crie um processo para que você chegue no seu máximo. E a partir dali você tomar a decisão. Ah, eu vou ficar nesse máximo, vou aumentar a minha loja, vou aumentar a minha estrutura física, vou aumentar o valor do meu serviço, mas a ideia é que você chegue no seu ponto máximo e principalmente que você não tenha o problema de falta de clientes, que você não tenha o problema de falta de vendas, certo? Isso não vai ser um problema para você. O seu problema, inclusive, vai ser até um problema diferente desse. Nossa, eu tô tendo que dispensar cliente, eu tô tendo que fechar as portas, eu tô tendo que cobrar um valor mais caro para que eu consiga pelo menos não dizer não, né? Não dizer tantos nãos, porque eu estou dizendo muitos nãos para os meus clientes. Então, o seu problema vai ser outro, né? Essa é a ideia quando a gente cria um processo de vendas. Outro ponto também, como eu falei, é que ele seja previsível, tá, gente? Você sabe quanto efetivamente você vai lucrar no final do mês. Você sabe como que as suas vendas vão se comportar, como que o seu faturamento vai se comportar. Porque você criou um processo. Então, você sabe quando você atinge um número X de pessoas ali, as pessoas que estão entrando nesse processo de vendas e quantas vão efetivamente sair até o final. E, além disso, você vai nesse processo fidelizando clientes. Então, no nosso tipo de serviço, que são serviços recorrentes, né, planos de banho, serviços que a pessoa está ali toda semana, ela está fazendo um banho, fazendo uma tosa, se você tiver consultório, tá fazendo uma vacina em alguns períodos do ano, às vezes até uma consulta, enfim. Então, são serviços recorrentes. É diferente, por exemplo, de uma concessionária que vende carro. Ninguém compra carro todo mês, né? A pessoa, você fidelizou o cliente de uma concessionária de carro. Tudo bem, mas dificilmente ele vai estar ali todos os meses para comprar um carro. Ele pode estar ali
para fazer outros serviços, mas para compra de carro não. Já no nosso caso, então, é diferente, né? A gente consegue ter essa recorrência e a gente consegue trabalhar isso. E conforme você vai fidelizando os seus clientes, você sabe exatamente como ele vai se comportar no final do mês, né? Ah, eu já tenho tantos planos de banho, eu já tenho tantos clientes fidelizados. Você já sabe a equipe que você precisa, você já sabe o tamanho do espaço, você sabe se você consegue colocar um banho avulso, por exemplo, numa quinta, numa sexta-feira. Se é possível ou não você colocar banho avulso. Porque talvez você já tenha uma demanda alta, você já tenha um número alto de clientes fidelizados e já não tem mais espaço para você colocar um banho avulso na quinta e na sexta. Talvez só na segunda, terça e quarta. Né? Então, com todo esse processo, vai ficar muito mais fácil você fazer todo o ajuste dentro do seu negócio e, claro, não só o faturamento final. Além disso, você vai criar algo que seja lucrativo, ou seja, o valor que o cliente que está sendo gerado pelo cliente, ele é maior do que o que você gastou para conquistar aquele cliente. Né? Então, o valor que o cliente está depositando no seu pet shop, que ele está consumindo, é um valor maior do que aquilo que você gastou para conquistar aquele cliente. Então, é fundamental que você crie algo que seja lucrativo, porque talvez você esteja naquele momento assim, Amanda, eu tenho muito cliente, eu vendo, eu faço muito banho, eu tô sempre lotada, eu sempre tô dizendo não, eu dispenso o cliente, só que eu não tô vendo a cor do dinheiro, eu não tô conseguindo enxergar o dinheiro, eu não sei o que acontece. Então, o processo de vendas ele vai te trazer essa clareza para você entender onde que está seu erro e fazer o ajuste. Então, primeiro ponto é você começar a planejar a sua máquina de vendas, né? Então, o que você tem que pensar? Como a gente bateu aqui durante várias lives, é a segmentação. Quem é esse cliente? Quem é esse cliente que você vai chamar para sua máquina de vendas? Quem é esse cliente que você vai trazer para o seu funil de vendas? Quando você entende esse cliente, você tem que partir para o próximo passo, que é a escolha do mercado. Né? Então, você buscou o cliente que é o cliente ideal, a partir daí você já sabe com qual mercado você vai trabalhar. Você já sabe qual que vai ser o seu posicionamento dentro do mercado. Ah, eu vou trabalhar com o público A, ok. Então, o espaço do mercado que eu vou trabalhar é com essa galera. Eu vou ter que conversar com essas pessoas. Eu vou ter que ter um ambiente que vai fazer sentido. Eu vou ter que estar numa localização que faça sentido com essa clientela. Eu vou ter que trazer uma linguagem que faça sentido com essa clientela. A estrutura do meu negócio, né? Os produtos que eu vou oferecer, os serviços que eu vou oferecer. Você está se posicionando no mercado de uma maneira específica para aquele público que você atendeu. Se tem confusão nisso, eu decidi atender um público, mas você tem uma linguagem diferente, você tem um layout, uma estrutura que, de repente, é algo um pouco mais confuso, né? Que está falando tanto com uma clientela, tanto com outro tipo de clientela, isso vai gerar confusão, isso vai gerar conflito, né? Porque o cliente, ele não vai se sentir talvez acolhido. Ele pode pensar, eu acho que aqui isso não é o que eu estou buscando, isso não é o que eu estou aqui, que eu priorizo para o meu cachorro, por exemplo. Ele pode sentir que aquele pet shop, a sua loja, atenda ele, talvez sim, talvez não. Isso pode rolar uma dúvida, né? Se você tem muita confusão em todos esses setores. Então, é linguagem, é localização, é forma de atendimento, é produto, preço, tá, gente? Precificação também é fundamental. Por quê? Se você decide trabalhar com um público A, por exemplo, e você coloca o seu banho um valor muito barato, pode ter certeza que as pessoas elas vão questionar se é bom mesmo. Nossa, gente, essa loja aqui, poxa, é tudo lindo, layout, todo mundo aqui super, super educado, fui super bem atendida. Mas, nossa, o banho é R$20. Né? Às vezes R$20 é um valor barato para sua região. Enfim, aqui para minha região R$20 é barato, tá? Nossa, mas R$20 o banho, achei estranho. Muito barato, não sei não. Quando o valor é muito barato, quando o preço é muito barato, ele também causa estranheza. As pessoas também, elas desconfiam, né? Porque é muito barato. Tudo bem, você vai entregar um serviço incrível, impecável. Eu já te falo que é impossível você entregar um serviço impecável por esse valor. Já vai ter algum erro aí. Ou vai ter erro na precificação,
ou você vai usar alguns produtos, enfim, a sua equipe, ela não vai atender a expectativa que tudo o resto criou, certo? Você vai, por exemplo, é, você vai criar uma expectativa em relação ao atendimento, uma expectativa em relação à estrutura layout, e aí quando você faz a entrega efetiva do serviço, não vai não vai atender aquela expectativa que você mesmo criou, certo? Então até isso é fundamental. Então segmentar esse cliente, você se posicionar no mercado em relação àquele cliente que você definiu, decidiu atender, e o seu posicionamento, né? O seu posicionamento dentro do mercado e precificação. Assim que você começa a estruturar uma máquina de vendas muito mais efetiva dentro do seu pet shop. E aí é o seguinte, uma dúvida que as pessoas têm. Amanda, mas como que eu escolho a melhor clientela? Como que eu escolho o segmento com que eu devo trabalhar? Eu tenho a impressão que o público A seria melhor, porque me parece que ele tem mais dinheiro. Mas será que faz sentido? Porque eu vejo também pessoas que trabalham com público B e C. Nossa, são pessoas que elas vendem muito. São lojas grandes que têm muitos produtos, né? Tem variedade de ração, enfim, com preço mais acessível. E eu vejo um fluxo de gente muito maior do que um público A. Como que eu defino, né, o melhor segmento? Qual que é o melhor tipo de segmento, enfim, para eu trabalhar, o que faça mais sentido? Eu não acho que existe um melhor nem um pior, tá? Eu só acho que existe o seu. E aí são vários fatores que entram nessa escolha. Mas tem 5 pontos aqui, gente, que são bem importantes na hora de você escolher o seu segmento. Primeiro de tudo, tem que ser um segmento identificável, ou seja, que você consegue distinguir com quem você vai trabalhar. Você vai, você definiu atender público de classe A, por exemplo, de tal idade, localizado em tal ponto da sua cidade, você consegue identificar ele de uma maneira fácil. É um público fácil. Agora imagina só que eu quero fazer um pet shop só para cães que foram adotados. Como é que você vai identificar esse público? Onde que está esse público? Qual que é a classe desse público? E será que tem classe esse público? Ou seja, é um público confuso, né? Você não vai conseguir provavelmente identificar esse público para que você possa direcionar as suas ações para ele, né? Então, um público um público mais confuso. Outro público, por exemplo, eu quero fazer um pet shop específico para cães de porte grande. Só cães de porte grande. A gente só vai atender cães acima de 15 quilos, por exemplo. Você definiu isso aí, só vai atender cães acima de 15 quilos. Como que você vai achar esse público? Eu acho que é um público um pouco mais fácil de você encontrar do que o exemplo anterior que eu dei. Mas ainda assim é um desafio, né? Como é que você vai encontrar esse público? Provavelmente você vai acabar fazendo uma comunicação com pessoas que vão incluir pessoas que não estão no seu público final, né? Como é que você vai identificar públicos que são que são donos de cães de porte grande, acima de 15 quilos. Acima de 15 quilos. É um pouco mais trabalhoso você identificar. Então, o primeiro passo é você escolher uma segmentação que você consiga identificar, que seja quanto mais fácil, melhor. Outro passo é o quê? Um público considerável. Tem que ser um público grande o suficiente. Senão você não consegue atender as suas expectativas em relação ao seu faturamento, né? Então, por exemplo, uma coisa que está super em alta, pet shop específico para gato, né? E dono de gato adora isso. Dono de gato adora coisa que é exclusiva para gato. Um pet shop específico para gato. Isso funciona muito bem em São Paulo, nas grandes capitais. Mas será que em cidades menores, será que esse público é considerável? Será que esse público é grande o suficiente? Então, às vezes, né, são ideias que você traz de grandes centros, mas ainda não é o momento na sua cidade. Ainda não é a hora de você montar. Então, você tem que fazer toda essa pesquisa. Esse público, ele é grande o suficiente? Esse público é considerável para montar algo específico, né? Para gato, por exemplo? Então, esse é o segundo ponto a ser analisado. Outro ponto é que seja um público que acessível.
um público acessível, que você consiga realmente acessar por meios de estratégia de marketing, né, por meios de comunicação, você consiga acessar esse público de uma maneira fácil. Isso dentro do nosso mercado, eu acho que a gente não vai ter, talvez, assim, grandes desafios, a não ser que você segmente muito, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um pet shop específico para raça Shih Tzu. Tipo, você quer... Nossa, você foi muito assim, afunilando, afunilando, afunilando. Você vai conseguir achar essas pessoas? Como que você vai conseguir ter acesso a essas pessoas, né? Talvez seja um pouco mais difícil. Outro ponto, gente, é que seja um público um público estável, né? Que ele vai existir ao longo do tempo. É um público que vai acontecer ao longo do tempo, né? Que ele vai cada vez mais aumentar, que ele vai sempre existir, né? Isso é fundamental. Quer ver uma coisa que talvez isso tenha acontecido na sua cidade, mas aqui aconteceu muito, que foi a febre das paletas mexicanas. Vocês lembram disso? Teve uma febre de paletas mexicanas que começou a abrir um monte de paleta mexicana. Você olhava, tinha um monte, cada esquina tinha uma paleta mexicana, mas isso depois foi deixando de ser novidade, foi acabando, acabando, acabando. Ou seja, virou algo comum. Então já não fazia mais sentido ter tanta paleta mexicana dessa maneira, né? Então é um público que ele foi ali, aquilo foi deixando de ser novidade, a demanda já não tinha demanda para tanta paleta mexicana assim. E hoje eu acho que aqui, pelo menos de várias que tinham, acho que restou uma só no shopping, se não me engano. Mas na época da febre tinha um monte pela cidade toda, né? Então cuidado para que você não escolha algo tão afunilado, tão específico, que de repente esse público não vai se manter ao longo do tempo. Às vezes, especificar em uma raça, por exemplo, a raça Spitz, né, gente? É uma raça que ela tá super em alta, ela tá na moda. Mas e daqui 5, 6 anos, qual vai ser a próxima raça que vai estar na moda? E aí, a demanda de Spitz, como a demanda é hoje, talvez ela não vai existir tão grande daqui 5, 6 anos. Então, lembra, por exemplo, quem já estava um pouco mais ativo aí há alguns anos, a febre que foi Poodle, né, gente? Poodle foi uma febre. Todo mundo tinha Poodle, todo mundo queria Poodle. Imagina hoje você abrir um pet shop específico para Poodle. Será que faz sentido? Será que esse público seria um público estável hoje? Né? Então, a mesma coisa você focar em algo muito afunilado de repente, daqui a alguns anos, você não ter mais a mesma demanda que tem hoje e esse público, né, esse segmento que você escolheu, ele não vai ser tão estável. Então, também cuidado quando você for afunilando isso, pensar a longo prazo. E o último ponto é o quê? Um público que seja receptivo, né, gente? Que ele responde aos esforços que a gente vai direcionar a ele, que ele realmente ele venha, que ele consuma, que ele compre, né? Isso é fundamental. Eu acredito que dentro do nosso mercado a gente não tem muito esse desafio. Mas eu quis trazer aqui para vocês, porque às vezes vocês estão com algumas ideias muito específicas, então é importante eu trazer todas aqui para que vocês passem por todos esses pontos. Então, é fundamental que você entenda a jornada do cliente, certo? A jornada do cliente dentro do seu negócio. Essas são as etapas de um funil de vendas. Então, o que é a ideia? Pensa o seguinte, é um funil mesmo, né, gente? Um funil, como todo mundo já conhece, você fala a palavra funil, já vem à mente, né? Com certeza já vem a imagem de um funil na sua mente. Então, na boca maior, imagine só que estão entrando vários possíveis clientes, certo? Mas a gente começa o quê? Com a prospecção. Essa é a primeira etapa do funil, é a prospecção. Na prospecção, você tem que colocar pessoas que vão virar possíveis clientes. Imagine só que se você não tem essa pessoa bem definida, vai começar a entrar um monte de gente que não faz sentido. Por exemplo, vão entrar pessoas que talvez nem têm pet, vão entrar pessoas que têm pet, mas elas não estão ali presente toda semana, elas não vão em casa, elas vão uma vez a cada 2 meses só no pet shop fazer uma tosa. Ou então você está atraindo um público que não é o seu público, né? Você está atraindo um público que
Não se preocupa tanto com, por exemplo, o valor agregado que você vai trazer para o seu negócio. Você está atraindo um público que quer preço, né? Ou seja, dificilmente essas pessoas elas vão sair aqui no nosso funil, né? Elas vão ficar em alguma dessas etapas. Então, por isso que é fundamental você pensar em colocar nessa boca do funil as pessoas que fazem realmente sentido com o seu negócio, a sua segmentação, os clientes cada vez mais certos. Por quê? Com isso, você vai colocar as pessoas certas ali nessa boca maior e a probabilidade delas saírem com uma venda, com uma decisão de compra, é muito maior, né? Então, aqui, a primeira etapa é a prospecção. Como é que você vai prospectar esses clientes? Como é que você vai achar esses clientes? Quais são as ações que você vai fazer ao longo do ano? Que tipo de ação? Você vai fazer marketing digital, você vai fazer marketing offline, você vai fazer ações com empresas, você vai fazer eventos. Quais são as ações que você vai fazer para prospectar esses clientes? E aí entram vários conceitos que a gente já trabalhou aqui nas lives, né, gente? Então, você identificar esse cliente, você saber onde que ele está, você fazer as ações certas, você ter a comunicação certa com o seu cliente, você conversar com ele da maneira que ele quer escutar. Isso é fundamental, né? Cada cliente quer ser tratado de uma maneira, cada cliente quer ser ouvido, cada cliente quer ter uma conversa diferente. Então, você vai se comunicar da maneira que faz sentido para o seu cliente. E aí entra a prospecção. Então, agora é o momento de você prospectar. Como você está prospectando clientes do seu pet shop hoje? Como que você prospecta clientes? Como que você, se você está montando o seu pet shop, como que você vai prospectar esses clientes? Não adianta abrir e ficar esperando. Já falei isso para vocês, isso é marketing da esperança. É abrir e ficar esperando. Ah, mas eu estou abrindo numa rua movimentada, eu estou abrindo num bairro que não tem pet shop, eu estou abrindo em um bairro... Gente, isso, se você ficar esperando, eu falo para vocês, vocês podem até ter movimento, vocês vão ter vendas, mas não vai ser o suficiente para chegar onde você quer chegar. Se você está aqui nessas lives, você está assistindo, eu acredito que você quer chegar longe. Eu acredito que você quer atingir um objetivo bem longe, né? Então, você ficar esperando é marketing da esperança. E sinto lhe informar que não vai rolar. Então, você tem que prospectar clientes. Como você vai prospectar esses clientes? A próxima fase, ali tá cortado, mas é basicamente você fazer a gestão desses clientes. Então, você prospectou, certo? Você atraiu ali para sua loja. Como que você vai fazer esse atendimento? Como que vai ser essa abordagem? Como que você vai criar esse atendimento para o seu cliente ali dentro? Como que você vai oferecer um produto? Como que você vai oferecer um serviço? Quais são as maneiras que você vai utilizar para encantar esse cliente? Quais são as suas estratégias para que o seu cliente definitivamente tome uma decisão de compra? Como que vai ser essa abordagem? E aí, depois que eu encerrar com essa imagem aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada do cliente nesse momento aqui, tá? Depois, você vai o quê? Identificar as oportunidades de venda. Então, você está ali, você está atendendo esse cliente. Conforme você faz essa gestão, conforme você escuta o que o cliente fala, você vai identificar as oportunidades. Às vezes, numa conversa, o seu cliente está trazendo um cachorro, mas ele comenta que ele tem mais 3. Mas é que ele prefere dar banho em casa porque eles são cães de pelo curto. Ok, mas que tal se você oferecer pelo menos 2 banhos por mês para esses de pelo curto e para esse de pelo longo que ele está trazendo toda semana, né? É uma oportunidade de venda, uma oportunidade de você agregar mais, de você aumentar o ticket médio desse cliente. E uma conversa também, ali nesse momento de gestão, você identificou que seu cliente tem um gato. Você pergunta, você dá banho nesse gato? Como é que funciona? Ixi, eu nunca consigo, é difícil para mim, porque ele não gosta de banho. Ah, mas você já tentou fazer com que ele vá em um dia mais tranquilo de um pet shop, por exemplo, numa segunda, numa terça? Às vezes você sempre leva ele junto com o seu cachorro e você leva numa sexta e vai ser um ambiente muito estressante para ele mesmo. Ou seja, numa conversa você está identificando as oportunidades, você está identificando as necessidades do seu cliente. Identificou, próximo passo é o quê? A conversão. É você fechar com o seu cliente. É você fazer a venda. Você fazer com que o seu cliente tome
aquela decisão de compra. Esse é o nosso próximo passo do funil. Ele comprou. Ah, Amanda, ele comprou, acabou. Não. Nosso último passo, gente, do funil é o quê? É o pós-venda. Porque se não tiver um pós-venda incrível, se não tiver um pós-venda que resolva os problemas do seu cliente, ele nunca mais volta para esse funil. Esse cliente sai desse funil e ele nunca mais volta. Então tem que ser um pós-venda incrível para que esse funil ele vire um ciclo. O cliente está na fase 5, ele volta para a fase 1 e 2 e 3. Claro, não na fase 1 porque você não vai mais prospectar ele, né? Mas enfim, ele vai novamente entrando nesse funil. Então o pós-venda, gente, ele tem que ser muito incrível, ele tem que ser perfeito. Então você consegue o pós-venda ele é fundamental, gente, ele é fundamental. Eu sempre falo, quando você está na dúvida entre gastar dinheiro para proteger a sua marca ou não gastar dinheiro, gaste dinheiro e proteja a sua marca. Nada é mais valioso dentro do seu negócio do que a sua marca. Então, teve alguma coisa que o cliente ficou insatisfeito e você vai ter que comprar outro, o fornecedor não vai trocar para você, alguma coisa assim, isso vai te trazer, né, um certo prejuízo, um certo gasto, mas vai proteger a sua marca? Tá tudo bem. Proteja a sua marca, porque, gente, o pós-venda ele é fundamental para que esse cliente recomende o seu pet shop, para que esse cliente volte a consumir, para que esse cliente fidelize, né? E a gente já tem aquele preconceito, tipo, eu tive, ai meu Deus, eu comprei tal coisa, tive um problema. E aí você já vai até meio armado na loja quando você tem que fazer essa troca, você já vai meio armado para brigar, né? Porque a gente já tem essa ideia de que vai ser difícil trocar. A gente já tem essa ideia de que vai trazer problema. A gente já tem essa ideia que vai ser estressante fazer essa troca, por exemplo. Isso já está implícito no nosso, né, no nosso subconsciente. Quando você tem um pós-venda maravilhoso, você ganha o seu cliente. Ele vai ficar impressionado. Vai falar assim, nossa, eu não imaginava que eles iriam ter essa atitude, eu não imaginava que eles agiriam dessa maneira. Que incrível, né? Ele vai ficar seguro para tomar uma decisão de compra da próxima vez. Por quê? Ele sabe que se tiver algum problema, que se der algum erro, o seu pós-venda é incrível, ele vai resolver. Então, isso é fundamental para que o funil de vendas funcione. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada do cliente. Vou ter que ser um pouco rápida aqui para que a gente consiga terminar a nossa live no tempo hoje. Mas é fundamental você entender a jornada do seu cliente. Então, primeiro, quando você conhece, né, gente, esse processo de compra, você conhece esse processo de compra, essa jornada do seu cliente dentro do seu negócio, você vai, o quê, gente? Utilizar as estratégias certas no momento certo. Se você usa a estratégia errada no momento errado, você provavelmente vai perder aquela venda. Você provavelmente, aquela venda não vai acontecer. Ou você vai prolongar demais aquela jornada do cliente. Então vai demorar muito para ele comprar. Vai demorar muito para ele fidelizar com você, certo? Então, mais ou menos algumas fases, né, dentro dessa jornada. A gente falou do funil, mas algumas fases ali dentro desse funil. Então, a primeira fase é o quê? Ele de aprendizado, de descoberta, ele está explorando o seu negócio, ele está sentindo, ele está conhecendo, é a fase da prospecção, né? Então, prospectou, ele está ali, com esse sentimento. A segunda fase é quando ele identifica o quê? Um problema ou uma oportunidade. Poxa, eu posso agora trazer o meu cachorro nesse pet shop que é mais próximo da minha casa, vai ficar mais fácil para mim e parece que eles entregam o que eu busco, parece que eles entregam aí os valores, enfim, que eu sempre busquei dentro de um pet shop. Ou então ele tem um problema, né? Eu tenho um cachorro, comprei um cachorro, adotei um cachorro e agora eu preciso deixar ele limpo todos os dias, né? Eu preciso que ele fique cheiroso, né? Eu vou ter que dar banho toda semana porque ele fica dentro de casa. Ele é pelo curto, eu achei que eu conseguisse dar banho em casa, mas eu realmente não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho esse problema e eu preciso resolver esse problema. Lembra ali na parte de gestão, né? Dentro do nosso funil, a fase 2 de gestão, é esse momento, tá, gente? É essa gestão. Você vai, o quê? Conversar com o seu cliente, ouvir, entender as necessidades. E depois ele começa a avaliar as soluções desse problema. Ele começa a perceber se realmente é uma oportunidade.
antes dele tomar a decisão final de compra, né? Então, por fim, ele assume e faz a compra. Agora é o seguinte, se você utilizar a estratégia errada no momento errado e não tiver ciência dessas fases do cliente, dessa jornada do cliente dentro do seu negócio, você vai colocar tudo por água abaixo. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora os principais erros que as pessoas cometem durante esse processo de venda, durante essa jornada de vendas. Primeiro, passa pelas etapas de uma maneira muito rápida. Então, cria uma insegurança no cliente. Você está prospectando o cliente e aí você já está oferecendo alguma coisa e você já está ali pressionando ele para fechar. Você passou muito rápido pelas etapas. Você nem conversou com o seu cliente, você nem atendeu o seu cliente. Imagina só, o seu cliente chega, né, no seu pet shop, a primeira vez que ele está indo, então você prospectou, a primeira vez que ele está indo, ele chega no seu pet shop, você já fala, oi, tudo bem? Você quer deixar o seu cachorro para banho? Você quer conhecer o banho? Ó, nosso banho custa mais ou menos tanto, tem também o nosso plano. Você não quer fechar um plano? Oi? Calma, eu acabei de chegar, deixa eu entender aqui como é que funciona a sua loja, como que é o banho, né? Quem é a sua equipe, como que é o funcionamento aqui, como que é o processamento aqui dentro do seu negócio, né? Então, passar muito rápido pelas etapas, você vai criar uma insegurança no seu cliente. Outro erro também, falar demais quando deveria escutar. Isso é um erro, gente, principal. As pessoas têm a ideia de que vender é você ficar jogando informação, é você ficar dando justificativa, querendo convencer o cliente a comprar. Vender é muito mais escutar do que falar, é fazer as perguntas certas. Então, quando você fala mais do que escuta, você não dá oportunidade para o cliente expor as necessidades, para o cliente expor os problemas dele. Então, com isso, você não vai conseguir identificar e também não vai oferecer o produto certo. Outro ponto também é você não fazer as perguntas certas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, você não fazer as perguntas certas. Você vai conduzindo essa jornada de uma maneira muito rápida, você não pergunta ou você faz perguntas que são irrelevantes, que não vão te trazer as informações que você precisa para oferecer o melhor para o seu cliente. Outro erro também é quando você faz, por exemplo, você apresenta um produto muito cedo para o cliente, né? Por exemplo, o cliente está chegando na sua loja, ele acabou de comprar um cachorro, ou acabou de adotar esse cachorro, está chegando lá para fazer aquela compra do primeiro enxoval, né? A primeira coisa, você tem que ir o quê? Apresentando aos poucos, gente, o produto, né? Olha, então vamos aqui escolher uma cama, escolhe, deixa ele ajudar, qual que é o melhor, depois um comedouro, você vai indo aos poucos. Imagine se você já chega, por exemplo, então olha, você vai ter que comprar cama, comedouro, você vai ter que comprar manta, brinquedo, você vai ter que comprar coleira, vai ter que comprar vai ter que dar vermífugo, já tem que pensar alguma coisa pro carrapato. É bom você levar o Herbalvet, viu? O Herbalvet, porque a sua casa vai ficar tudo com cheiro de xixi e cocô, porque a gente vai falar assim, nossa, mas eu só entrei aqui para comprar uma cama e um comedouro, eu tenho que levar tudo isso? Ou seja, calma nesse processo de vendas, tá? Deixa ele ir fluindo. E às vezes até, gente, se você perceber que o cliente está receptivo, tome cuidado também, porque a gente começa às vezes a oferecer muitas coisas. Então, oferece o básico e você pode falar, olha, tem alguns outros produtos que é legal você saber que esses produtos existem, caso você precise, certo? Mas eu acredito que talvez você não tenha tanta necessidade agora. Tem, por exemplo, o banho a seco, né? Que é legal, porque ele é filhote, se você sentir essa necessidade. Ou seja, você está mostrando para ele numa ideia de um futuro daqui 2, 3 semanas, talvez, né? Mas assim, não necessariamente agora você tem que levar. Então, com isso, o cliente vai conhecendo e talvez ele até já tome aquela decisão de compra antes. Mas é legal, porque você já não está mostrando aquela urgência, tem que ser agora, tá? Isso é bem bacana. Outro ponto isso aqui é um erro muito presente, tá? O vendedor, ele não se dedica para descobrir por que o cliente não está comprando. Por que o cliente não está fidelizando? Por que o cliente não está fazendo um tipo de produto ou serviço? Ele não se dedica para isso e, obviamente, né, ele não vai conseguir fazer com que o cliente tome uma decisão de compra. Por exemplo, você tem um cliente que ele está lá toda semana com você, só que ele não faz consulta com você.
ele não faz vacina com você. Ele tá lá toda semana tomando banho. Só que todas as vezes que você apresenta algum problema, você fala que ele tá com uma alteração no ouvido, ele fala, ah, tá, eu vou levar na minha veterinária. E você nunca, por exemplo, ofereceu isso para ele. Eu sei que veterinária tem uma questão de confiança, né, tem uma relação de confiança, mas, por exemplo, você nunca ofereceu, olha, você não quer experimentar o nosso veterinário, não quer fazer uma consulta, ele já está aqui, né? De repente você, eu sei que tem a veterinária de confiança, mas às vezes você também conhece a nossa, gosta, vai ser mais prático para você, porque toda semana ele está aqui, ou seja, você deixa ele falar. Por que ele não está levando? O que acontece? Talvez ele já teve uma experiência ruim no seu pet shop e você não tá sabendo, né? Mesma coisa, o cliente está lá toda semana, mas ele não compra ração com você. Por que ele não compra ração com você? Identificar isso. Será que é só o preço? Será que às vezes é porque ele nunca encontra a ração dele ali? E aí você pode dizer para ele o seguinte, não, a gente nunca tem, por exemplo, essa Royal Canin Obesity. A gente nunca tem essa ração, porque é uma ração mais específica. Mas a gente pode sempre manter ela para você aqui. A gente faz esse primeiro pedido, a gente calcula mais ou menos quanto tempo vai durar e todas as vezes quando estiver próximo de acabar, eu já vou manter ela para você aqui, essa ração. Ah, sério? Nossa, eu nem sabia que vocês faziam isso. Toda vez eu tenho que ir lá não sei aonde comprar essa ração, que é onde eu encontro. Ah, não, então eu quero. Ou seja, o seu cliente está lá e você não se esforçou para saber o porquê que ele não está consumindo mais com você, porque ele não está gastando mais com você. Né? Então você tem que se esforçar para isso, entender toda essa jornada do cliente e saber como você pode aumentar mais o ticket dele. E outra coisa é você posicionar o cliente, gente, para que outro erro que é muito comum é pressionar o cliente para que ele tome uma decisão. Mas você vai pressionar ele no momento errado. Você vai pressionar ele de uma maneira antecipada. Então, quando você tá muito naquele desespero de fechar, naquele momento ali que você fica pressionando o cliente na hora errada, é óbvio que isso vai fazer com que o cliente não tome uma decisão, né? Ele não, talvez vai ser o momento errado de você pressionar ele, vai ser o momento errado. Então, cuidado, tem toda essa jornada, cuidado para não cometer todos esses erros durante essa sua jornada aí do seu cliente.